Olá, sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer uma leitura para o signo de Capricórnio. Essa leitura tem o objetivo de ser paz, luz, direcionamento e caminho para quem estiver ouvindo. Se você se sentir mal, pesado, triste ao ouvir essa leitura, ignora, abandona. Ela só é verdadeira se ela for amor, ela só é verdadeira se ela for paz, luz, direcionamento e caminho. Caso você queira informações sobre leituras particulares ou onde me encontrar em outras redes, elas estão aqui embaixo na descrição. Caso você queira apoiar o canal, aqui embaixo também tem os botões para se tornar membro, seja membro, e o botão valeu. Dois de copas, as de espadas, rainha de espadas, e a lua. Vocês estão vivendo um momento em que vocês precisavam muito, vocês têm uma necessidade muito grande de resolver algo, de ter esclarecimento em relação a alguma coisa. E é um momento
em que vocês chegaram em uma visão muito profunda de vocês mesmos. Para alguns de vocês, essa visão ela pode ter surgido através de uma sensibilidade muito mais aguçada, através de uma intuição. Para outros, pode ter surgido através de sonhos muito profundos, muito reveladores que vocês estão tendo. Para outros, ou também pode ser por sensações e sentimentos de incerteza, talvez até por medos, talvez até por pesadelos e sentimentos de saudade, de sentimentos que eles são muito novos para vocês. Eles são muito diferentes do que vocês esperavam sentir ou acreditavam que sentiriam. E essa energia desse conhecer a si mesma, conhecer o que existe de mais profundo dentro de você mesma, ela é uma energia que é muito reveladora e que te traz certas inseguranças, né? É uma visão muito nova de você mesma, do que você sente, do que você quer. Mas, ao mesmo tempo, ela é tão nova que ela te traz até um certo receio. Aquele receio de pensar assim, nossa, eu não sabia que esse sentimento estava dentro de mim, que esse sentimento poderia estar dentro de mim. E lidar com essa profundeza pessoal, ela te traz, né, desperta em você uma necessidade muito grande de entendimento, de esclarecimento em relação às coisas. E isso está ligado a uma pessoa. Essa carta do 2 de copas é mais do que simplesmente um relacionamento ou uma conexão entre duas pessoas. Ela fala de uma comunhão de sentimentos que dá a essas duas pessoas essa sensação de que vocês se reconhecem um no outro. Uma sensação de familiaridade, uma sensação de unicidade. Isso gera uma conexão, um carinho, um sentimento de que essa pessoa faz parte de você que é um tanto quanto inevitável, sabe? Porque não é como algo à parte.
É como olhar para essa situação e se reconhecer nela. E isso te desperta essa sensação de surpresa, né? Você olha para essa pessoa com essa questão: nossa, é isso mesmo? E é uma pessoa que é muito semelhante a você. Só que essa semelhança entre você e essa pessoa, ela pode ser um pouco, inicialmente, né? Ela é um pouco desafiadora também, né? O momento presente é um momento de encontro. Essa carta, ela tá falando do momento presente. E é um momento de encontro. É o momento em que você encontrou, está encontrando ou está vivenciando esse processo de conexão com uma pessoa para quem você olha e se reconhece nessa pessoa. E esse reconhecimento, ele traz um susto que não é um susto ruim, né? É o susto da surpresa, é o susto da revelação. Pode ser alguém do signo de Leão. Veio isso agora, nós temos esse leão aqui. Mas não é necessariamente, tá? O maior sinal dessa conexão é esse reconhecimento. Essa pessoa, ela... Existe uma conexão tão forte entre nós que parece que nós fazemos parte daquilo que nós fazemos um para o outro parte daquilo que nós mesmos somos. E essa situação de reconhecimento é justamente isso que está tão profundamente sendo revelado de dentro da sua alma. Um sentimento que você não esperava ter, ou talvez por uma pessoa que você não esperava ter, com características que você não esperava ter, ou num momento em que você não esperava ter. Algo que te parece desafiador de alguma maneira, que a princípio você tentaria classificar como algo meio desencaixado, mas não dá. Você olha para essa pessoa e se reconhece. E existe um receio mesmo, né? Existe um receio seu, quase que você não sabe como viver isso que apareceu na sua vida. Mas esse receio parece ser muito mais seu do que dessa pessoa. Essa pessoa, ela tem a ousadia de tocar o seu sentimento e isso te surpreende e às vezes te assusta. Olhar para essa pessoa e ver o quanto essa pessoa é segura daquilo que ela está sentindo e manifestando a ponto de tocar o seu sentimento. De uma forma boa. Isso te traz essa surpresa, mas te coloca nessa situação de uma breve insegurança. E a carta do As de Paus, ela vem falando de razão e esclarecimento, de algo que vai ser resolvido por uma razão que te conduz por um caminho que é o caminho bom. E fala muito dessa intervenção espiritual para o esclarecimento das coisas, para que as coisas entrem nos eixos, sabe? Mas essa razão,
ela é muito mais sobre você do que sobre a situação. Porque tem uma energia aqui de que qualquer tipo de bloqueio ou de falta de definição que possa haver nessa situação parece estar vindo dessa dificuldade sua de entender ela e de entender a si mesma, de entender o seu próprio interior, o seu próprio sentimento. Então é uma intervenção espiritual que ela está acontecendo ou acontecerá logo, logo em você. Talvez através dos seus sonhos, talvez através de uma intuição mental muito forte, porque aqui existe muito essa energia de que é algo que você consegue entender. Não é algo oculto ou algo misterioso, sabe? É algo claro que a espiritualidade traz para você, para que você consiga entender, para alimentar a sua necessidade de entendimento e transformando esse seu interior, né? Esclarecendo esse seu interior, te capacitar, te habilitar a ser autora das decisões que trazem resolução, que trazem clareza, que trazem acontecimento, né? Que faz as coisas acontecerem na sua vida em relação a esses sentimentos profundos. Quatro de espadas. O pendurado. O 3 de paus. E o 4 de ouros. A partir do momento em que você viu essa situação, o seu sentimento mais profundo, ele foi tocado. E essa profundidade da lua, ela me traz agora a sensação de que você, por algum motivo, por alguma vivência, por alguma dor, por algum sofrimento, você pegou o seu amor e você guardou num lugar muito profundo dentro de você mesma. Num lugar tão profundo que uma série de outras coisas mais práticas, coisas mais objetivas, coisas mais funcionais, foram cobrindo esse sentimento mais cru, como se fosse uma casca sobre uma ferida, né? Ela cobre, mas você sabe que aquilo não é definitivo, a carne viva ainda está por trás daquela ferida. Para alguns de vocês pode ser algo como uma ferida, algo mais doloroso, mas eu não sinto dor nesse momento da vida de vocês. O que eu sinto mesmo nesse momento é esse sentimento de amor, né? O amor de vocês num lugar tão profundo, mas tão profundo, que nem vocês mesmos sabem como encontrá-lo às vezes. Nem vocês mesmos sabem como vivenciar
determinadas situações com amor. E essa dificuldade, ela faz com que muitas vezes vocês sejam até interpretados de uma maneira que vocês não esperavam ou que não representa de fato vocês, porque é difícil para vocês. É difícil para vocês, é difícil até para vocês encontrar esse sentimento. E é justamente isso que torna a presença dessa pessoa que chegou ou que está chegando na sua vida tão assustadora às vezes para vocês. Porque a mão desse homem tocando a copa, esse personagem tocando a copa do outro personagem, ela representa justamente o surgimento ou a presença, né? É muito forte essa questão de presente, né? Então talvez já esteja essa pessoa. Para a maioria de vocês ela já está na vida de vocês. A presença de uma pessoa que toca o amor de vocês. Então, e quando essa pessoa ela toca o amor de vocês, vocês pensam assim, mas espera um pouco, como essa pessoa conseguiu tocar o meu amor se nem eu consigo tocá-lo às vezes? Como essa pessoa encontrou os caminhos do meu sentimento mais profundo, do meu amor, de algo que está num lugar tão íntimo, tão, às vezes tão obscuro do meu próprio ser, se nem eu consigo tocar? E é justamente esse acontecimento, né, que torna essa situação tão reveladora, tão surpreendente, porque vocês reconhecem, querendo ou não, o quanto essa pessoa é especial, o quanto essa pessoa sabe o que está sentindo, sabe o que está fazendo. Mas principalmente, vocês percebem que as barreiras que vocês têm na vida de vocês, elas não funcionaram para essa pessoa. E como essas barreiras elas são um verdadeiro filtro que vocês colocaram na vida de vocês para muitos riscos sentimentais, muitos riscos afetivos, vocês acabam tendo que admitir que o que essa pessoa movimenta é muito puro, é muito verdadeiro, porque os filtros de dor, de abuso, de desrespeito, de desamor, não funcionam com essa pessoa. Essa pessoa consegue ver o que tem de mais profundo em você e te reconhecer, não por aquilo que você quer mostrar, mas por quem você realmente é. E aí você se sente vulnerável em relação a essa pessoa. E essa vulnerabilidade te assusta. Te assusta e enfrenta todas essas dificuldades que você vinha vivenciando até agora, de fazer, de demonstrar sentimento. E ela toca até a sua inabilidade, até a sua indisponibilidade, de uma forma muito profunda, dizendo assim, existem caminhos aqui, sabe? Existem caminhos para fazer algo acontecer, algo bom acontecer. Ela te coloca de ponta cabeça. Essa pessoa te coloca de ponta cabeça. E você fica sem saber o que fazer. Mas ao mesmo tempo, isso te leva para uma experiência muito boa, porque te mostra coisas que você não conseguia ver antes. Te vira de ponta cabeça, mas te mostra coisas que você não conseguia ver antes.
Já viu aquelas imagens que às vezes a gente encontra na internet, em que quando você olha para ela em uma posição, ela representa uma figura, né? Uma representação. Ela tem uma representação visual específica. Mas quando você vira ela mostra algo diferente. E mostra que aquilo que você estava vendo antes talvez não fosse exatamente a situação mais realista. E causa uma dúvida, né? Será o que seria qual seria a forma certa das coisas? Essa ou essa? Entende? Um lado ou outro lado. Mas muitas delas, elas vêm justamente com a seguinte mensagem, que não existe uma posição certa. O que existe é uma visão superior das coisas. O que existe são mais perspectivas do que simplesmente aquela que nós acreditávamos que tínhamos e que nos limitavam. E é justamente isso que esse enforcado faz. Ele vira a sua vida de ponta cabeça, mas ele te mostra que não existe só aquilo que você pensava que existia. Então, por um lado, inicialmente parece que você está de ponta cabeça. Mas quando você for parar para pensar melhor, você vai ver que você não está de ponta cabeça, você está em pé. Em pé, mas em uma outra perspectiva. Ou seja, existe muito mais do que aquilo que você via até agora. Existe algo melhor do que aquilo que você via até agora. E essa clareza, né? Essa iluminação, esse esclarecimento que a espiritualidade te traz. Porque essa pessoa, ela não vem sozinha. Ela vem em um contexto em que a espiritualidade vem até você. E essa carta do 3 de paus, ela fala de um resultado do quanto esse esclarecimento ele te dá esse poder de chegar a um resultado, de fazer coisas de fato, né? Porque uma carta de paus, uma carta de ação, então de concretizar coisas de fato e de ver algo bom construído na sua vida, alcançado na sua vida. E essa carta do 4 de ouros, ela fala muito sobre um certo medo, um certo receio, é aquele nadar contra a corrente, sabe? Ficar tentando resistir. Essas duas cartas, elas passam uma mensagem que ela diz assim, olha, você não precisa mais nadar contra a corrente. Você não precisa nadar contra a corrente. Você não precisa tentar resistir, porque nós estamos te mostrando aqui algo bom. É algo bom. É muito bonito. É muito bonito. No fundo do maço, Rainha de Ouros. No fundo deste maço, 9 de ouros.
Essa carta da Rainha de Ouros, com essa carta do 9 de Ouros, ela me fala que algo nessa situação toda, ela representa uma grande sorte na sua vida. Uma sorte não no sentido... Não é uma sorte num sentido assim literal, que de fato foi sorte, porque existe um caminho aqui, mas dessa sensação de que algo é inesperado e é muito melhor do que você imaginava, sabe? De que algo rende muito mais frutos do que você esperava. Princesa de Ouros. Princesa de Ouro. A Temperança. O 5 de Ouros. O 10 de Ouros. Bem curioso isso. Existe aqui uma energia de que essa situação toda de encontro com essa pessoa, ela representa mais do que algo simplesmente mais do que algo afetivo. Ela representa na sua vida um dos passos de mudança da sua vida. E de mudança para algo muito bom. Porque nós temos aqui o 9 de Ouros, depois nós temos o 10 de Ouros. E aqui no meio nós temos o 5 de Ouros. Isso fala que vocês, alguns de vocês, estão vivenciando um momento de certas limitações de recursos, inclusive de recursos materiais, né, no geral, certas dificuldades. Mas sabe quando às vezes a gente se sente muito capaz de realizar as coisas, mas esse sentimento de capacidade, ele é um sentimento muito discreto, ele é muito interior, porque por mais que a gente saiba que exista a possibilidade de nós realizarmos coisas maiores ou grandes coisas realmente, às vezes a gente não consegue botar em prática, né? A gente não consegue realizar de fato. E nós passamos muito tempo da nossa vida tentando separar o que é espiritual e o que é afetivo daquilo que é material, só que tudo que a gente pode ter emana de quem nós somos, né? O trabalho de onde nós podemos tirar algum recurso, ele depende de nós. Ele depende da nossa realização, da nossa execução, mas isso depende da nossa disponibilidade emocional, psicológica, espiritual, física. E o que eu sinto aqui é que existe algo limitante, algo que traz para vocês uma sensação de escassez na vida de vocês, que surge muito, não de um limite externo que de alguma maneira proíba vocês de executar algo. Existe algo que vocês não estavam vendo,
uma capacidade de vocês que vocês não estavam vendo, uma habilidade de vocês que vocês não estão vendo. Vocês estão muito... vocês estão vivenciando as coisas de uma perspectiva muito material no sentido de querer superar certas dificuldades. Só que o esforço de vocês para superar certas dificuldades parece que causa a dificuldade que vocês mesmos estão tentando superar. Causa no sentido de vocês usarem de métodos errados, né? Vocês usarem de métodos como se vocês pensassem assim, não, eu não sou capaz de fazer algo muito além disso e eu tenho que tentar reproduzir aquilo que disseram que eu deveria fazer ao longo do tempo, ao longo dos anos, etc. Mas não está funcionando. E essa pessoa, ela vem e te toca e você se reconhece nessa pessoa. Mas você admira muito essa pessoa. E admirando essa pessoa, você pensa assim, poxa vida, se eu admiro tanto essa pessoa por suas habilidades e suas capacidades, e me tocando, essa pessoa gera essa conexão de tanta similaridade entre nós, então agora eu consigo ver que eu também tenho essas capacidades que eu admiro nessa pessoa. E é justamente isso que essa pessoa vem e faz por você, né? Ela mostra do que você é capaz. Então essa experiência, essa conexão, esse amor, ele é uma sorte grande na vida de vocês. Ele representa muito mais do que apenas um encontro com uma pessoa. Ele representa um grande negócio, sabe? Uma grande parceria, uma grande conexão que traz equilíbrio e prosperidade para a vida de vocês. Mostrando, revelando de dentro de vocês uma capacidade muito grande de resolver muitas das dificuldades que vocês vinham vivendo e de juntos, né, vocês construírem uma vida muito próspera, muito feliz, muito abundante, muito feliz. Antes de abrir essa leitura, me veio uma mensagem que eu acabei não falando, de casa feliz. Casa feliz, uma casa feliz, um lar feliz na mente. E essa carta do 10 de ouros, ela me traz justamente essa ideia de uma casa, de você numa casa com quem você ama e assim formando a sua família. Uma casa feliz, um lar feliz, uma família feliz é muito próspera. A conexão com essa pessoa, ela é o início de um momento muito próspero. Tem muita prosperidade aqui. É uma prosperidade que também é material, mas ela não é definida simplesmente pela matéria, ela é definida pelo lar de vocês, sabe? É como você pode só ter uma casa, mas você pode ter uma casa que é um lar, sabe? Você pode ter só bens materiais, só dinheiro, ou você pode ter prosperidade. A prosperidade é quando esses recursos eles se transformam em coisas que realmente são relevantes para a sua vida e que realmente fazem um bem que transcende a materialidade das coisas. E é isso que eu sinto aqui. Vai com calma, mas vá sem medo. Vá sem medo porque a espiritualidade está agindo em favor de trazer esclarecimento para vocês. Mas essa mensagem, essa leitura já faz parte desse esclarecimento, né? Então, receba
esse esclarecimento e ame, viva bem ao lado dessa pessoa. É o que eu posso dizer. Eu espero que essa leitura tenha feito sentido para alguém. Se fez sentido para você e você quiser deixar um comentário, um like, eu vou gostar muito de receber. Fiquem bem e até mais.